Carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, no capítulo 1. Hoje iniciaremos uma nova série de mensagens que terminará ali um dia, um domingo antes da nossa celebração de Natal. Então já estamos chegando ao final do ano, e esse clima de final do ano, nós lembramos do que é mais importante para nós, ou o motivo de estarmos aqui, que é Cristo Jesus. Então eu quero falar com vocês nos domingos que vão suceder aqui agora, sobre o tema O Amor Encarnado, amando como Jesus. Eu vou fazer uma série de exposições nas cartas de João, e começaremos hoje a primeira de João 1, dos versículos 1 ao 4. 1 de João 1, dos versos 1 ao 4. Vamos ler a palavra do Senhor, que vai nos dizer assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Seja completa. Que Deus aplique a palavra dele no seu coração. E o tema dessa primeira mensagem da nossa série é o testemunho da encarnação e a nossa comunhão. O testemunho da encarnação e a nossa comunhão. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque lemos e agora será explicada, será exposta nessa noite, com muito temor e tremor do Senhor, da tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Na tarde do dia 8 de junho de 2018, a adolescente Vitória Gabriele desapareceu quando saiu da sua casa para andar de patins em Araçariguama, São Paulo. E cerca de 8 dias depois, no dia 16 de junho, em uma mata, às margens de uma estrada, no bairro Caxambu, Vitória infelizmente foi encontrada morta. E segundo a polícia, Vitória estava com as mãos amarradas, com os pés amarrados a uma árvore. E Vitória usava a mesma roupa que ela estava quando desapareceu. Ela foi vista por algumas câmeras de segurança e era a mesma roupa. 3 pessoas foram presas pelo suspeito do homicídio. E uma foi condenada justamente por ter envolvimento na morte de Vitória. O que foi crucial para o caso, para o desfecho do caso e para a condenação do réu, foi o depoimento de uma testemunha. Uma testemunha que ouviu do acusado, que participou, que ele foi no dia e que ele contou, praticamente confessou para essa testemunha.
E essa testemunha foi à polícia, contou a sua versão, depôs, prestou o seu depoimento, e com isso o réu pôde ter tido a pena justa pelo acontecimento, pelo ato de matar uma jovem, uma adolescente indefesa. O que dizer de tantos casos? Em que a prova final, tanto para a inocência quanto para a acusação, foi justamente um testemunho. Foi justamente uma testemunha que conseguiu fazer a promotoria e a polícia e os policiais, toda a investigação, chegarem a uma conclusão. Testemunho é muito importante, não só na questão jurídica, mas quando se casa, não se casa simplesmente perante um oficial, mas se casa perante as testemunhas, ou o que as pessoas chamam de padrinhos e madrinhas. Ontem celebrei um casamento aqui, e tinham os padrinhos e as madrinhas ali para testemunhar essa união. Ou seja, para ratificar que no dia 9 de outubro de 2021, estava sendo celebrado um casamento. Testemunhas são importantíssimos. O significado de testemunha é aquele que testemunhou, uma pessoa que assistiu um fato, a fim de atestar a sua veracidade, atestar o seu fato, ou uma validade legal. E é justamente o texto em que lemos, nós vemos uma testemunha. Nos mostra, na verdade, um testemunho de algo importantíssimo na história da humanidade. O ano é 100 depois de Cristo. 100 depois de Cristo. João está em Éfeso, na cidade de Éfeso, e João era responsável por um determinado número de comunidades, igrejas que se reuniam nas casas. E João circulava essas igrejas, pregando, visitando, cuidando, ensinando. Na verdade, os apóstolos, após a morte e ressurreição de Cristo, eles foram enviados, e ali depois do Pentecostes e da descida do Espírito Santo, eles foram espalhados pela Europa em direção à Ásia, pregando, ensinando, plantando novas igrejas. E João, o apóstolo João, é mais um desses apóstolos, cuidando de igrejas. E são para essas igrejas que ele escreve as suas 3 cartas. Na verdade, essas 3 cartas, cronologicamente, elas são as últimas cartas do Novo Testamento. Às vezes a gente lê da forma que nos é apresentada, com um livro profético no final, que é Apocalipse, mas na verdade, cronologicamente, o Apocalipse não é o último livro da Bíblia, são as cartas de João, justamente por isso, o ano 100 depois de Cristo. Mas essa carta que nós vamos conversar nos próximos domingos, ela não se parece com uma carta, nem se começa, nem se termina como tal. Porque João, ele não se coloca aqui como aquele que escreve essa carta. É claro que nós temos testemunhos ao longo da história da igreja de pessoas que conviveram com o apóstolo João e que vão nos dar a certeza que João é o autor desta carta, e que se eu tivesse que explicar isso agora, eu ficaria 2, 3 horas para poder te explicar questões do cânon, em questões da veracidade de João como autor dessa carta. Mas o tom de João aqui é um tom muito pastoral e amoroso, porque ele está preocupado justamente com
essas igrejas. Então é uma carta brotada de preocupação e pautada de um amor intenso de um pastor pelas suas ovelhas, ou melhor, pelo um pastor preocupado com as ovelhas de Jesus. Porque essas igrejas, meus irmãos, essas comunidades para quem João escreveu essas 3 cartas, estavam vivendo momentos complicados. Um grupo de pessoas tinha saído dessas igrejas. E esse grupo que saiu começou a blasfemar da igreja e do nome de Jesus. Então imagina você, quarta igreja, nós estamos juntos aqui, e aquela pessoa talvez que te discipulou, aquela pessoa que você teve tantas experiências boas, ela um dia se afasta do evangelho, afasta da igreja, e ela começa a blasfemar da igreja e do Senhor da igreja, Cristo Jesus. Era isso que estava acontecendo com estes irmãos aqui. Uma igreja que estava passando justamente por o sofrimento da separação, e pior, esses irmãos que saíram dessas igrejas, começaram a influenciar os que estavam dentro da igreja. Começaram a visitar as casas e visitar nos dias e dizendo: olha, isso que eles pregam sobre Jesus Cristo, isso não é verdade. Nós veremos ao longo da carta, isso explicitamente João condenando essas pessoas. Então pensa, uma igreja dividida, uma igreja sem amor, uma igreja que esqueceu-se do amor a Deus, esqueceu-se do amor às pessoas, uma igreja em que reinava brigas, discussões, facções, não no sentido que conhecemos aqui em Divinópolis, mas sim de panelinhas que chocavam umas com as outras. Então olha, se o fulano na casa tal, na igreja tal, ele vai dar o estudo bíblico na quarta-feira, eu não vou. Ah não, mas se é o fulano que vai pregar no domingo à noite, ou o fulano que vai pregar no domingo de manhã, não, eu não vou, porque eu não me dou bem com ciclano, porque eu não me dou bem com fulano. Era isso o contexto das igrejas em que João pastoreava. Uma igreja sem amor, sofrida, cansada, sem comunhão, dividida, fragmentada, rachada. Nós vivemos em um mundo polarizado, em um mundo dividido, em um mundo que a política conseguiu rachar os laços mais profundos de amor. Talvez você perdeu ou não fala mais com um amigo seu querido por uma posição política. Esse é o nosso contexto, independente de defender lado A ou criticar lado B, ou defender lado B e criticar lado A. Nós vivemos em um mundo sem amor, em um mundo sem comunhão. E João estava endereçando uma carta para uma igreja sem comunhão, sem amor. E triste. Qual era a solução? E qual é a solução de João para essa igreja? É a mesma solução para a sua vida hoje. É a mesma solução para a nossa igreja hoje. É a mesma solução para a nossa cidade hoje. É a mesma solução para o nosso estado hoje. É a mesma solução para o nosso país hoje. É a mesma solução para o nosso continente hoje. É a mesma solução para o nosso planeta hoje. Solução essa que é encontrada no testemunho de João. E é isso que ele inicia a sua carta. Um testemunho de algo que mudou a história. Testemunho de algo que transformou
o mundo, virou o mundo de cabeça para baixo. O grande pastor e bispo Agostinho, é considerado pela Igreja Católica Santo Agostinho, ele disse que antes de se converter, e ali no seu livro Confissões, que é quase uma autobiografia, muito bom, indico para vocês lerem depois, a Eliana que gosta de ler, é um ótimo livro, Confissões de Agostinho. Então, ele fala que ele, antes de se converter ao cristianismo, ele conheceu muitas coisas, muitas escolas de pensamento, muitas escolas filosóficas, e ele nos diz que leu muitas coisas, mas que nenhuma tocou tanto o seu coração, quanto uma declaração cristã que ele não conseguiu encontrar em nenhum outro segmento filosófico, em nenhuma religião, em nenhum outro lugar. Declaração essa que nós lemos no início do culto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. É esse o testemunho de João. O Verbo se fez carne. Jesus encarnou-se. O Eterno penetrou o tempo. Deus visitou os homens. O Deus transcendente que reina, que é soberano, que é poderoso sobre tudo e todos, que está assentado no seu trono, escolheu, resolveu visitar a humanidade, encarnar-se. É esse o testemunho de João, que é descrito nessa carta, que é um testemunho do amor, é um testemunho que fala do amor que se encarnou. O amor que encarnou aqui na terra. Porque Deus não nasce. A gente fala, né, o nascimento de Jesus, e provavelmente, né, no Natal nós vamos falar o nascimento de Jesus, é claro. E nós teólogos, pastores teólogos, estudiosos da Bíblia, nós deixamos passar essa linguagem por uma questão didática. Mas, na verdade, Deus não nasce. Porque nascer é ter um começo, e Deus não tem começo. Nós lemos aqui em João 1, por isso, e na verdade, já dizendo, as 3 cartas de João têm relação íntima com o Evangelho de João. Por isso que a partir de hoje nós vamos fazer as nossas leituras bíblicas no início do culto, no Evangelho de João. São relacionadas. Mas nós falamos, nasceu Jesus. Na verdade, Deus não tem começo. João 1 é claro. Aquele que era desde o princípio, ou seja, Jesus sempre existiu. Então como é que Deus nasce? Deus não nasce, Deus encarna. Ou seja, Deus se torna carne. É esse o testemunho de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Esse amor que se encarna é chamado por João aqui de palavra da vida. Por que Cristo tem esse nome? Por que João dá esse nome para Jesus? Porque Cristo é aquilo que as palavras são para as pessoas. Palavras revelam sentimentos, revelam pensamentos, e é isso que Cristo revela. Revela os pensamentos, revela os sentimentos e revelam as ações de Deus Pai. Ele é o meio de comunicação, meus irmãos, entre o Pai e nós. Então conhecer a Jesus Cristo é conhecer a Deus. É conhecer ao Pai, conhecer a Deus. Então João fala aqui que essa palavra da vida, eles viram
eles encostaram, eles se relacionaram, eles ouviram. E eles contemplaram. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. E qual a diferença entre ver e contemplar? Há uma diferença entre você ver alguma coisa e contemplar alguma coisa. Se você chega no museu, ou se você gosta de arte, você chega em uma exposição, você pode olhar por uma obra sem contemplá-la. Ou você pode ver um filme sem contemplá-lo. Contemplação, o verbo aqui é um olhar além. É um olhar com significado. Você olha para alguma coisa e aquilo faz sentido para você. Não é simplesmente mais um lugar, não é simplesmente mais uma viagem, não é simplesmente mais um filme, não é simplesmente mais um desenho, não é simplesmente mais uma experiência, é algo que te marcou, é algo que te deu significado. É isso que João está querendo dizer aqui, olha, nós contemplamos a Jesus, nós olhamos, nós ouvimos a palavra de Jesus, e aquilo entrou no nosso coração e transformou a nossa vida. João não deu uma olhadinha em Jesus, ele não viu assim os milagres de relance, ele andou com Jesus, ele conviveu com Jesus, ele contemplou a Jesus, e ele descobriu algo, que aquele Jesus não era simplesmente um homem com palavras bonitas e com uma mensagem de amor, ou não era simplesmente um homem perseguido pelo Estado e que subversivo, ou membro de um instrumento ou de um partido de revolução, como alguns segmentos políticos insistem em chamar de Jesus. Ou também João não viu aqui um Jesus armamentista que era a favor ali da liberação de armas e de pegar a arma e ir contra Roma e destruir Roma e fazer de Israel um novo império, ou o império nos tempos de Davi, como o outro lado político insiste em chamar Jesus assim. João olhou para Jesus de uma outra forma. Ele entendeu que Jesus é o Deus encarnado. E muitas pessoas, meus irmãos, olham para Jesus de relance. Vêm nos domingos, sentam aqui e olham para Jesus. Palavras bonitas do pastor. Nossa, que texto bonito que lemos. Nossa, Jesus é o verbo que habitou, mas a palavra não entra no coração. Não há contemplação. Não se maravilham com Jesus. Há pessoas que se maravilham com tantas outras coisas, mas não se maravilham com Jesus. Se maravilham com séries. Nossa, aquela série me fez chorar. Meu Deus, aquela série tocou meu coração. Aquela série mudou a minha forma de pensar. Mas não lê a Bíblia. Não encontra Jesus. Não lê Jesus. Não se maravilha com Jesus. Não chora com Jesus. Não se emociona com Jesus. Porque simplesmente olham, não contemplam. E no verso 2, João continua o seu testemunho, dizendo que essa palavra da vida, que ele contemplou, que ele viu, que ele ouviu, foi manifesta. Ele diz, a vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna. João está dizendo para aquela igreja que estava sendo atacada pelos falsos profetas e por essa galera que saiu das igrejas, falando, olha, Jesus não veio, não, Jesus não habitou aqui entre nós, não. Ele está dizendo, olha, nós vimos, a vida se manifestou. A parte final do versículo, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Essa grande mensagem de João,
Cristo veio até nós, a vida se manifestou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, o divino se fez humano. E talvez você pode se perguntar ouvindo isso, e dizer, tá bom pastor, João viu e que é ótimo, mas ele é muito privilegiado, porque ele viu Cristo fazendo os milagres. Ele viu Cristo ressuscitando as pessoas. Ele viu Jesus Cristo fazer muitas coisas. Mas essa igreja, ela não viu isso. Nós também não vimos isso. Como nós podemos acreditar que esse testemunho é verdadeiro? Aí está o engano, meus irmãos. Porque a gente acha que os apóstolos foram transformados pela aproximação física com Jesus, por estar ali lado a lado com Jesus. Não. Os apóstolos foram transformados pela sua proximidade espiritual com Jesus. Foi porque eles contemplaram a Jesus e a mensagem e a obra, a vida, a obra, a morte e ressurreição de Cristo entrou nos seus corações. E aquilo fez sentido e aquilo gerou nova vida. É a mensagem de Jesus para Nicodemos em João 3, leremos próximo domingo, que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Os apóstolos nasceram. É bem verdade que nós não estávamos com Jesus, nós não conseguimos ouvir Jesus pessoalmente, mas podemos ouvi-lo nessa noite, mediante a transmissão da sua palavra, e a acolhida dessa palavra pela fé. Olha, Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, João deixou aqui um testemunho vivo, público, de quem o nosso Senhor Jesus Cristo é. E nós lemos, e nós pregamos, e vocês ouvem isso todos os domingos. E acolhem isso pela fé, acolhem isso mediante o Espírito Santo de Deus. Também é verdade que nós não podemos ver Cristo em carne e osso, não estivemos naquela época, mas podemos ver a Cristo mediante os olhos da fé, mediante o nosso coração. Foi o que cantamos aqui, abra os olhos do nosso coração. Obviamente é uma linguagem figurada, né? O coração não tem olho. O que a música quer dizer? O que cantar a palavra nos quer dizer? Que é preciso enxergar Jesus pelos olhos da fé, com o coração. Olha João 20, no versículo 29. Palavras de Jesus a Tomé, você acreditando porque viu? Ou seja, você precisou tocar, você precisou ver os furos para acreditar. Felizes os que não viram e acreditaram, porque viram pela fé. Meus irmãos, os apóstolos tocaram em Jesus, fisicamente, mas nós tocamos a Jesus pela fé. E talvez você tenha sido ridicularizado um dia pela sua fé. Falando agora com os crentes em Jesus aqui presentes. Mas meus irmãos, não desanimem. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Não adianta uma pessoa que o apóstolo Paulo chama de carnal, querer discernir algo espiritualmente. Ela não consegue. Se o Espírito Santo não a ilumina,
não ilumina o seu entendimento, o seu coração, essa pessoa não consegue entender. Nós tocamos a Jesus pela fé, esse é o testemunho de João. É isso que ele fala, é isso que ele inicia a falar para as igrejas. E tudo isso para quê? Para que nós tocamos a Jesus pela fé? Para que nós ouvimos a Jesus? Porque nós vemos a Jesus? Para termos comunhão com Ele e uns com os outros. É isso que ele fala no verso 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Para uma igreja que precisava de comunhão, para uma igreja que precisava de estar junta, João dá o remédio, Cristo Jesus. Ou seja, estar em comunhão com Deus vai nos fazer estar em comunhão uns com os outros. O verbo aqui, koinonel, de koinonia, talvez você já escutou isso. Quem gosta muito de colocar a palavra koinonia em pizzaria, né? Não sei se vocês já viram, tem muitas, pizzaria, koinonia. Koinonia é comunhão, é comunga, é comunidade, é estar junto, é uma experiência de amor sentida por diversos irmãos que são um, mediante a uma pessoa, Cristo Jesus. Então, comunhão é tornar-se participante, é fazer-se sócio. Então, quando você vai ali se membrar a um clube, né, seja ele qual for, ali você está comungando com esse clube, você está fazendo parte desse clube, você está sendo inserido no rol de pessoas que são daquele clube. Mas koinonia aqui também significa muito mais do que uma comunhão entre nós, mas sim uma comunhão de Deus para conosco, nós para Deus e nós para o nosso próximo. E é muito de Deus, porque preparei esse sermão mediante lágrimas, mediante joelho no chão, oração, súplica. E Deus falando comigo, dizendo que Deus nos ama e por isso nós temos a comunhão com Deus. E é porque Deus nos ama que nós conseguimos amar o nosso próximo, nós conseguimos amar o nosso irmão. E aqui foi falado isso o culto inteiro, que nós não nos baseamos simplesmente no nosso amor a Deus, mas sim no amor de Deus por nós. Porque se nós formos basear o nosso amor para com Deus, para as nossas relações, então se eu falar assim, eu vou amar a minha esposa como eu amo a Deus, eu estou perdido. Que eu não vou conseguir nem amar a Deus direito, nem amar a minha esposa, nem amar os filhos, nem amar a igreja, nem amar ninguém. Mas se eu falo e eu me comprometo que eu vou amar a minha esposa como Deus me ama e como Deus ama a sua igreja, a coisa muda de figura. Porque é o amor real que veio a nós. Nesses 4 versículos, o que João está querendo dizer aqui é, porque Jesus veio na carne, porque nós podemos vê-lo, apalpá-lo, é por isso mesmo, é por causa do nosso testemunho, é por causa disso que vocês, membros da comunidade, devem estabelecer comunhão conosco, ou seja, acolher a palavra, acolher a Cristo. Meu irmão, não tente
ser a família perfeita, ou não tente consertar as suas relações pessoais sem Cristo. Desista, você não vai conseguir. Não tente reatar o seu relacionamento com sua mãe, com o seu pai, com a sua irmã, com sua prima, tia, vizinha. N situações que Deus está falando agora no seu coração, que o Espírito Santo está incomodando o seu coração agora. Sem Cristo. É impossível. A encarnação de Jesus, esse amor encarnado, é a única base verdadeira da nossa comunhão. Porque João vai declarar justamente que a nossa comunhão, ou seja, a comunhão dos apóstolos é com o Pai e com o seu Filho. Então, se as comunidades acolhessem e estivessem em comunhão com João, eles estariam em comunhão com o Deus Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E é justamente conhecer esse Jesus e ter comunhão com Ele é chamado de vida eterna. Olha aí, João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a mensagem de Deus, a mensagem cristã, não é simplesmente você ir para algum lugar. Na verdade, vida eterna não é um lugar aonde se chega, mas vida eterna é um caminhar eterno com Jesus. É conhecer a Jesus. Se Deus é eterno, a vida eterna com Ele é um eterno conhecer a Deus. Porque Deus é inesgotável no seu conhecimento. Irmã Carla, que trabalha com pedagogia, imagina, minha irmã, um ser que você não esgota o conhecimento. Ou seja, você pode passar 1 trilhão de anos com Deus ali, e você sempre aprenderá mais. Esse é o tamanho do nosso Deus. Infinitude, eternidade. Eternidade de amor pela sua vida. Por isso nós pregamos o amor encarnado. Só que este amor transborda. E às vezes é nisso que o mundo não tem visto em nós. Que esse amor que João fala com tanta paixão, nestes 4 poderosos versículos que lemos, não é compartilhado com a mesma paixão e com o mesmo amor. Porque nós talvez olhamos para Jesus, mas somos incapazes de olhar uns para os outros. Somos incapazes de olhar para o nosso próximo. Porque a gente olha para Jesus no domingo e não há uma certa contemplação. Jesus não fica conhecido no seu coração como a única suficiência necessária para a sua vida. A única pessoa que pode preencher o vazio do seu coração. E por isso você não transborda para as outras pessoas. Meus irmãos, se o amor encarnou aqui, e se Jesus propôs um estilo de vida totalmente diferente, se Jesus mudou a história, o que fazemos com isso? Nós transbordamos para o nosso próximo. Nós transbordamos para as nossas relações. Nós transbordamos para a nossa família. Nós transbordamos
para a nossa casa. Ministério de Louvor, pode vir à frente, nós vamos cantar de novo. Será sempre Deus, e sempre será. Deus não deixa de nos amar. Mas Jesus hoje quer te chamar a prestar atenção no amor. Primeiramente, em que você confie e deposite a sua confiança no testemunho de que Jesus encarnou-se aqui. E a novidade, a boa nova é que onde o pecado separa, o Evangelho une, Jesus une. Onde o pecado destrói, o Evangelho reconstrói. Onde o pecado acaba com relações, o Evangelho de Jesus restaura as relações. Robson Cavalcante, grande teólogo, ele fala que a missão da igreja, uma das missões da igreja, é estabelecer na terra a maior densidade possível, do reino de Deus, que será visto e será consumado na eternidade. Ou seja, o que você faz com o testemunho da palavra de Deus? O que você faz com isso que foi exposto aqui? Que Cristo Jesus veio, habitou entre nós, o perfeito amor estava entre nós, está entre nós. Acolha essa palavra com fé. Acolha essa palavra com fé. E diga para si: Senhor, eu me entrego a esse amor. Eu me entrego a Ti, Jesus. Mas também, você que se entregou a esse Cristo, o que você pode fazer para transbordar este testemunho? Na sua cidade, na sua família. Amando, servindo, cuidando. É por isso que Deus incomodou o meu coração, para que nesse final de ano nós fizéssemos uma campanha de Natal, em que pudéssemos demonstrar essa encarnação do amor através da nossa vida. E hoje eu quero te fazer um desafio. Essa campanha foi aprovada em assembleia e será lançada nos próximos dias. E eu quero te fazer um desafio. Participe deste projeto. Foi aprovado também a criação do projeto Amor que nos faz um, que é o nosso ministério de cuidado à nossa cidade, de missões, de proclamarmos esse amor através do cuidado ao mais pobre e ao mais vulnerável, aquele que passa por dificuldade. Eu te desafio a fazer parte desse projeto. Essa semana, o pastor já tem alguns nomes indicados por pessoas de confiança. Mas eu quero te desafiar, se você quer fazer parte desse projeto. E se Deus te incomodou a você
testemunhar, assim como João testemunhou às igrejas na sua carta. Se você quer testemunhar na vida de Divinópolis esse amor, você deu o seu nome na recepção, que eu vou te procurar no meio da semana. Vou te colocar no grupo, neste projeto. Nós queremos espalhar esse amor de Deus por Divinópolis. Mediante ao cuidado, ao zelo. Fique de pé do seu lugar. Enquanto cantamos essa canção, faça esse compromisso no seu coração. Você que ainda não se rendeu a Cristo Jesus, deixa essa canção te auxiliar nessa entrega pessoal a Jesus Cristo. Deixa essa... Você membro da quarta igreja, você que já teve uma experiência com Cristo Jesus, deixa essa canção te auxiliar a você se comprometer com esse projeto de espalharmos o amor de Deus nessa cidade. Vamos cantar com coração, com fé, com gratidão.